Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha, estou aqui para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de pessoal. Vamos falar hoje sobre a tabela S2500, uma das novas tabelas das últimas mudanças do E-Social, que se refere a processo trabalhista. Vou explicar para vocês o que se refere, o que devemos colocar nela, vai ajudar bastante, não é? Toda vez que a gente tem processo trabalhista, tem uma série de dúvidas aí, CFIP, recolher INSS e assim por diante. Vou explicar para vocês, vai te ajudar bastante. E também vou falar no prazo, porque ela acabou de ser prorrogada, ela entraria em vigor agora e foi prorrogada para abril, ok? E nós vamos falar sobre essa tabela 2500 do E-Social. Não se esqueça, clica aí, se inscreve no nosso canal para receber notificação sobre novos vídeos. Clica aí no sininho. Vem com a gente, vem para Staff Cursos. Aqui você se forma em especialista em departamento pessoal ou especialista em rotinas contábeis, teoria, prática, sistema informatizado e grupo de Telegram que você entra no início do curso e fica aí até quando você quiser recebendo nosso apoio nos seus processos, ok? Vem para Staff Cursos, pode pesquisar no Google, no Facebook, no Instagram, que você vai ver a satisfação dos nossos alunos. Vem com a gente que é só sucesso. Então vamos lá, vamos falar dessa tabela. Deixa eu mudar aqui nossa tela. Aqui, ó. Estou aqui no manual do E-Social, última versão. Essa tabela de processo trabalhista, ela foi inserida aqui no E-Social e ela se refere ao que? Esse evento registra informações decorrentes ao processo trabalhista perante a Justiça do Trabalho e acordo celebrado nos âmbitos das comissões de conciliação prévia e dos núcleos intersindicais, ok? Que não são Justiça do Trabalho, mas os acordos feitos, né, têm o mesmo valor que os processos trabalhistas e os acordos feitos na Justiça ao Trabalho, tá? Então, esse evento, ele é para prestação de informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, às bases de cálculo para recolhimento de FGTS e contribuição previdenciária. Então, quando tem um processo trabalhista e ele finaliza e tem que realizar o pagamento, ali você tem verbas salariais e verbas não salariais. Por consequência, além de pagamento dos valores ao empregado, você tem a parte de tributos, de INSS, FGTS, imposto de renda e também os terceiros, não é? Então, você precisa fazer esse recolhimento. Esse recolhimento, em geral, é feito pela Cefip. E lá na Cefip, você precisa colocar os códigos lá 650 ou 660, se eu não me engano, para você abrir uma Cefip para fazer esses recolhimentos mês a mês. O E-Social, ele vai assumir esse recolhimento. Então, essa tabela que foi prorrogada agora, está aqui, ó, prorrogação, prorrogada, entrada em produção dos eventos de processo trabalhista. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui para vocês, ó. Com a versão S ou S 1.1 do E-Social, não é? Conforme previsto, será implementado em 16 de 1. Mas os eventos de processo trabalhista só estarão disponíveis para envio a partir de abril de 2023. Está aqui a prorrogação. Eles vão fazer ajustes na DCTF Web para que ela possa receber essas informações e emitir as suas guias de pagamento, ok? Então, está aqui, ó, o módulo web também de processo trabalhista será também disponibilizado em 1 do 4. Então, você tanto vai poder fazer isso pelo seu sistema de folha, como vai poder fazer no seu sistema web, ok? A depender do tipo de processo, talvez algumas vezes seja melhor você entrar no sistema web, no E-Social Web e inserir essas informações de processo trabalhista lá. Não é? Muitas vezes o trabalhador da ação trabalhista, não é? Ele é um reconhecimento de vínculo, não está cadastrado no sistema e assim por diante. E essa informação no E-Social referente ao processo trabalhista, ela é uma informação separada ao que você já tem no E-Social. Mesmo que esse empregado esteja lá,
não é? Essa informação é informação adicional, inclusive para as bases de cálculo, tá? Então, elas são informações complementares, tá? E aí você tem aqui, a quem está obrigado, todo declarante que em processo trabalhista ou em demanda submetidos à CCP ou à NIT for obrigado a reconhecer ou alterar informações relativas a vínculo trabalhista ou recolher a FGTS. Ok? Então, todos os envolvidos ali que tiver essa obrigação. Prazo até dia 15 do mês subsequente, porque você vai recolher o FGTS, o INSS, o FGTS ainda não, mas o FGTS já foi informado que ele será também no dia 20, mas o INSS já é lá no dia 20, então a declaração da DCTF é dia 15. E aqui estão as situações, as referências, né? Mês subsequente do prazo do trânsito em julgado, dia 15 do mês subsequente da homologação do acordo, dia 15 do mês subsequente do julgado da decisão homologatória, dos cálculos de liquidação de sentença, do dia 15 do mês seguinte da celebração do acordo e assim por diante. Dia 15 do mês seguinte, ok? O que eu preciso ter lá? S1000, ó, tá vendo? S1000 é o que eu preciso ter lá, que é o cadastro da empresa. Ele não vai precisar estar vinculado a uma lotação, vinculado a um estabelecimento. Ele vai precisar estar vinculado a um empregador, que é o cadastro da minha empresa. O que você precisa se atentar aqui? É importante você se atentar que aqui você terá que fazer, lançar todas as informações relativas ao pagamento daquele processo. Você vai ter uma série de informações possíveis a serem informadas. Você pode colocar tipo de contrato, não é? Se é um contrato que você já tinha, já estava formalizado, não tem alteração. Se tiver alteração, você vai ter um item para informar que houve alteração de data de admissão. Então, o processo trabalhista, você tem uma série de possibilidades. Todas essas possibilidades aqui estão previstas dentro dessa tabela. Situações de contratos que já existiam, contratos que não existiam. Aqui, ó, situações em que exigem cadastro do vínculo do E-Social e identificação dos eventos declarados. Então, quando o trabalhador permanecer prestando serviço, por exemplo, você já vai ter que ter as informações de lá, o 2200 ou 2300. 2200 é um trabalhador com vínculo, 2300 é um trabalhador sem vínculo, tá? Então, você vai precisar pegar o seu processo trabalhista e você vai precisar inserir todas essas informações de forma correta. Isso aqui, ele vai surtir dois efeitos nessa declaração. Um é o CNIS, onde você vai inserir as informações do trabalhador ou alterar, né? O trabalhador não era reconhecido vínculo, então ele vai estar lá no banco de dados do CNIS com as informações que eu estou inserindo aqui, tá? E na Receita Federal, é claro. E também, se o trabalhador não existe, não é? Eu vou inserir ele agora, o vínculo vai começar a partir de agora. Então, se o trabalhador já existe, por exemplo, não necessariamente o que você vai colocar lá no processo trabalhista precisa ser a mesma matrícula em alguns casos, mas tem casos que vão exigir que seja a mesma matrícula, principalmente quando for continuidade do vínculo. Você tem a parte você tem a parte que se refere às mudanças de categoria ou de natureza de atividade, então ele já está lá previsto as situações, tá? Tudo isso é o que pode acontecer no processo trabalhista. Reintegração de trabalhador, então você tem essa possibilidade. Efeitos remuneratórios, então o declarante deve informar o período abrangido pela decisão/acordo, indicando os campos início e fim, competência início e fim, respectivamente, a primeira e a última competência abrangida, independentemente da existência de efeito remuneratório durante todos os meses abrangidos, ou seja, independente se vai ter remuneração em todos os meses, você tem que colocar
o período que abrange aquele processo, ok? Que abrange aquela decisão, tá? E aí você tem todas as situações, você vai inserir as remunerações uma a uma, as bases de cálculo para fim de FGTS, para fim de rescisório, para fim de FGTS e imposto de renda. As bases informadas desse evento são complementares a já prestado no E-Social ou GFIP. Ou seja, as informações originalmente declaradas nos eventos remuneratórios do E-Social ou GFIP não devem ser retificadas. Esquece que você fez lá, já está declarada. Aqui você vai fazer a declaração complementar adicional, ok? Então, não vou ler tudo isso aqui para vocês, tem uma série de exemplos, como eu estou falando. A questão de processo trabalhista, as possibilidades são inúmeras. E lembre-se, essa tabela, ela vai trazer para você, vai trazer para você todas as possibilidades de inserir informações nesse processo. E aqui, não é claro que depois que for finalizado a implantação do FGTS digital, todas as informações estarão aqui, tanto para FGTS e INSS, quanto para imposto de renda e para os terceiros, quando houver, tá? Então, não se preocupe, essa tabela vai contemplar todas as possibilidades e você, prioritariamente, tem que se atentar à parte de tributos. Geralmente, no processo trabalhista, principalmente, quando sai a decisão, a sentença, o juiz já determina na sentença o prazo que a empresa tem que apresentar a comprovação das declarações, ok? Dessa retificação, o que seja. Então, você tem que se atentar a fazer o cadastro e assim por diante, tá? Você tem aqui as possibilidades de consolidar informações de base de cálculo, de previdência e FGTS. Então, basta fazer com calma, fazer com atenção, tá? E aqui você tem, ó, S2501, informações dos tributos decorrentes do processo. Então, aqui ele traz a situação, esse evento deve ser utilizado para informar os valores do imposto sobre a renda da pessoa física e das contribuições sociais previdenciárias, inclusive destinadas a terceiro, inclusive a base de cálculo constante nas decisões condenatórias. Então, esse aqui é onde vem as informações dos tributos decorrentes do processo. Então, lá você tem as bases de cálculo e aqui você tem os valores dos impostos e das contribuições, ok? Então, essa tabela 2500, ela tem um complemento, que é a tabela 2501, ok? Que são as informações dos tributos decorrentes do processo. Essa aqui vem realmente os valores do imposto sobre a renda e das contribuições previdenciárias, inclusive destinada a terceiro, inclusive sobre a base de cálculo das decisões condenatórias e homologatórias de acordos proferidos nos processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e nos acordos celebrados nos âmbitos da CCP e dos NITER, ok? Que foram informados no 2500. Essa tabela 2501 é um complemento da 2500, ok? Então, foi adiado para o mês de abril, tá? Mas você, quando te receber um processo trabalhista, quando for em abril, ele já vai trazer para você um ambiente web, te dando a possibilidade de você fazer essa inserção no ambiente web do E-Social, ok? Aqui ele tem uma série de exemplos que vão te ajudar. Claro que esses exemplos aqui, quando você entrar no ambiente, você vai ver que você vai inserir as informações e ele vai trazer para você resultados, ok? Lá, quando ele consolidar o tributo, você vai apurar. É importante você fazer um cálculo separado para você ter certeza se o que você está inserindo é o que ele está entendendo de informação para gerar o mesmo tributo que você está declarando, ok? Para gerar o mesmo imposto ou a mesma contribuição que você está prevendo pagar, tá? Tome cuidado, porque aqui
lá no 2500 são inseridas as bases de cálculo, então elas têm que ser inseridas de forma correta. Geralmente não. No processo trabalhista, você tem os cálculos da contadoria ou do, do, do perito que fez os cálculos, né, por uma das partes que foi aceito pelo juiz. E lá ele já vai trazer para você os valores dos tributos. Então, é uma orientação que você tem a seguir, uma referência que você tem sobre os tributos que você vai pagar relativo àquele processo. Em acordos feitos na CCP ou nos núcleos intersindicais, não tem isso. Então, aí você tem que ter uma atenção diferente. Geralmente, né, na CCP e nos núcleos intersindicais são acordos mais simples, não é? Mas pode acontecer de ter aí uma série de rubricas e você tem que preparar a sua planilha para ter certeza antes dos valores que você tem de base de cálculo e do tributo a recolher. Ok? Então fique atento. O processo trabalhista terá também o seu espaço no E-Social. Essa 2500 e 2501 são complementares. A 2500 traz as bases de informações cadastrais e a 2501 vai trazer os tributos. E a 2501 é complementada a 2500. Fique atento para você não ter problema. O processo trabalhista às vezes gera uma série de multas aí previstas na sentença. Ok? Era isso que eu queria passar para você. Fique atento. Vem com a Staff Cursos que é só sucesso. Um abraço.